Olá, bom dia a todos. Obrigada pela apresentação. É muito difícil falar agora, na verdade, porque a gente teve duas excelentes palestras, né? A primeira, a palestra magna já fala, não, como é que vai tentar falar alguma coisa depois? E aí vem o Daniel, super técnicas, então é bem difícil falar. Eu queria agradecer o convite de estar aqui falando com vocês hoje. Eu dei uma pesquisada antes de montar a palestra, então eu sabia que a maioria seriam alunos de graduação, e aí o Diego até me confirmou se é isso mesmo. Então, a palestra, na verdade, que eu fiz para vocês, a ideia é mostrar mesmo os avanços e as aplicações, coisas práticas que nós tivemos, sem que muita técnica em si, porque já está nos trabalhos e também meu e-mail está aí. Se vocês quiserem uma técnica muito específica, vocês podem entrar em contato. Deixa eu treinar aqui antes. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente saber, né, o que é essa terapia celular. Então, o que é terapia celular? Terapia, as células elas vão ter sempre uma função, quando a gente está falando em terapia, na função de restaurar um órgão ou tecido, ou controlar, ou ampliar alguma coisa. Então, acho que quando a gente pensa principalmente nessa segunda explicação aqui, vocês têm que entender que, às vezes, a técnica com a terapia celular, ela não vai solucionar o problema, mas ela pode ajudar. Né? Então, eu vou mostrar alguns resultados que a gente tem. É importante a gente saber que o conceito de terapia celular, pela primeira vez, ele foi aplicado, né, foi escrito, está aqui na Frontiers, em 1991. Então, não é tão distante assim, né? É uma coisa nova, eu ainda julgo como novo. E é, na verdade, uma diferenciação massiva de célula. Então, o que é isso? A gente tentar colocar uma célula e diferenciar ela massivamente. Então, você tem uma grande produção, mantendo aquela especificação, e aí você consegue, com isso, fazer uma terapia. Atualmente, o que a gente tem de células sendo feitas? O que vocês quiserem. Tá? Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver diferentes tipos de célula. Principalmente eu coloquei aqui órgãos, porque célula de pulmão, célula de fígado, célula de rim, célula do que vocês quiserem. Então, muitos grupos pesquisam esse tipo de célula. Então, a gente encontra as células tronco em si em qualquer uma. Tá? Então, é só uma questão de você saber onde você vai e como você vai procurar. Uma coisa muito importante, mesmo a gente sabendo que existem várias, nós temos variações. E é esse o nosso grande problema. Então, eu tenho variação da origem da célula, eu tenho variação do meio que eu utilizo, eu tenho uma variação de como elas são mantidas, tipo de placa. Eu brinco com os meus alunos que assim, elas gostam de algumas coisas e não gostam de outras. Então, eu tenho células que vivem bem em placas pequenininhas, de 35 milímetros. Eu tenho células que precisam de garrafas grandes, porque se eu deixar numa placa pequena, ela morre. Então, você vai ter que estudar e entender o seu tipo de célula. Não existe? Não é possível. Eu sempre falo isso. Existe. Não queiram inventar a roda. Procurem informações que vocês vão saber. Alguém chegou próximo e aí você amplia aquilo que vocês aproximaram. Então, isso tudo funciona. Uma coisa importante também que eu sempre falo é a temperatura da estufa, onde elas vão ser mantidas. A gente tem uma variação muito grande. Tem células que nascem a 37, tem células que vivem a 37, mas não conseguem se reproduzir. Elas se multiplicam a 39. Então, isso também é uma variação. Então, o que eu quero dizer com isso com vocês? Vocês precisam saber, quando vai usar célula em terapia, para que eu vou usar. Então, o que você quer aquilo? Né? Para que você quer aquela célula naquela terapia? Você quer que ela faça o quê? Você quer que ela resolva seu problema? Você quer que ela crie um órgão novo? Então, isso vai depender do que vocês quiserem. E a aplicação também, eu vou mostrar um exemplo para vocês, que o modo como você aplica também pode alterar o que vocês querem. Tá? Por isso, eu acho esse slide ele é o mais importante da palestra inteira. Que é o quê? Estudar e entender. Então, não adianta vocês quererem fazer uma célula ou aplicar uma célula se você não entende o que está acontecendo. E não é entender só a célula, é entender a patologia. O que ela está causando na fisiologia do animal? Qual é o problema que esse animal está tendo? O que eu tento resolver? Então, primeiro eu preciso estudar, eu preciso entender dessa célula,
para daí sim eu começar a mexer e fazer alguma coisa. Eu falei para vocês que eu pesquisei antes para saber se vocês eram mais da graduação ou da pós, porque nós temos, né, uma metade. Nós temos uma situação onde existe, né, essa aqui é uma reportagem de 2013 da Nature, mas eu acho que isso ainda é atual. Nós temos sim muitas empresas vendendo célula para a clínica. Então você que é um veterinário e vai depois trabalhar, você vai ter um folderzinho oferecendo célula para os seus pacientes. Acho perfeito. Acho que é o que o professor estava falando, é uma interação entre a ciência e a empresa. Mas nós que estamos oferecendo o serviço, né? Nós que eu digo, você, veterinário da clínica, tem que entender aquilo. Vocês têm que entender, tem que dar uma pesquisada. Não vai solucionar todos os seus problemas. Então, por isso é muito importante vocês entenderem disso. É isso que eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês, tá? Essa reportagem é bem legal porque ela fala, ó, não existe um grande consultório veterinário que não utilize uma célula para alguma coisa, ou que indique essa célula. Mas existem muitos veterinários que falam para usar, mas não entendem nada disso. Então, esse contexto, essa informação é importante para vocês. Outra coisa que eu vou focar um pouquinho mais, vocês vão ver que a gente trabalha mais com animais cão e gato. E aqui é uma situação onde eu acho muito importante a gente lembrar, principalmente para quem está na clínica, né, ou para desenvolvimento de alguma coisa para animais. Hoje, nós sabemos que a taxa de vida dos animais, ela né, quadruplicou. Os animais vivem 4 décadas a mais do que eles viviam. Gente, e eles não vivem 4 décadas a mais do que viviam por causa da célula. Eles vivem porque nós temos atendimento veterinário mais especializado, nós temos uma nutrição muito mais especializada e uma coisa muito importante que vocês viram na apresentação, que eu estou lá no comitê de ética. O cuidado que nós temos, né, a família tem com os animais. Esse conjunto fez com que esses animais vivessem mais. Então, não é algumas técnicas, acredito que sim, mas isso não é só. A gente tem que contribuir e a gente tem que ir ajudando, porque aí sim você vai ter uma vida melhor. Quando eu coloquei no PubMed, acho que muitos de vocês, principalmente os pós-graduandos, fazem muito isso, eu coloquei para a gente dar uma analisada e ver o que aparecia. Quando a gente coloca só célula, né, terapia celular, eu tenho 125 mil artigos que têm terapia celular no contexto, né, no título. Aí eu peguei isso aqui, juntei animal, para ver quantos apareciam. Aí nós passamos para 43 mil, ainda são muitos. Então eu filtrei de novo. Eu coloquei nos últimos 6 anos e eu coloquei os casos clínicos, né, os clinical trials. Eu já caí para 57. Se eu coloquei no último ano, 8. Só tem 8. Tá? Então, assim, não tem muita coisa. Não é difícil para vocês procurarem. Dá para procurar. Ah, mas eu não entendo inglês. Põe no Google Scholar. Ele dá um monte de coisa em português. Põe no tradutor. Funciona também. Né? Então, não é motivo de vocês, de repente, oferecerem um serviço ou quererem que resolva seus problemas e falar, não entendo. Entende, dá para entender. Tá? Então, acho que isso é importante. E aí, aqui, eu acho que eu vou fazer uma cópia do como o Daniel falou. Eu comecei a trabalhar com essas células, né, como ele mostrou, como ele começou, porque eu trabalho, como vocês viram, com modelo animal. O modelo animal ele serve para diferentes coisas, todos os animais são modelos animais. E aí eu fui, uma vez, convidada para trabalhar com modelos animais caninos. E vamos lá, vamos saber o que né, o modelo animal ele serve para quê, o cão serve para quê. E aí, sim, a gente foi seguindo nessa linha de cão. Então, a nossa equipe ela tem uma expertise em animais mais voltado para cão e gato, principalmente na área de reprodução. Tá? Então, placenta, embrião, e aí a gente seguiu por essa linha. Com isso, o professor Carlos Ambrosio ele é um dos especialistas que tem em placenta canina. E aí a gente pensou, bom, vamos começar aqui, vamos ver o que temos de célula aqui que a gente pode usar. O amnion, que é essa membrana bem coladinha, que fica bem coladinha no embrião,
normalmente, ele é uma membrana descartada, né? Existiam muitos trabalhos que pegavam qualquer outra coisa, mas não pegavam âmnion. E aí a gente falou, não, vamos nesse. Vamos começar com esse. Então, o âmnion, a gente descobriu, né, em cultivo, que ele é rico em células troncos epiteliais e as famosas células tronco mesenquimais. Quando vocês colocarem para pesquisar, é o que mais vai aparecer. As células tronco mesenquimais de cão, então, elas são ferramentas muito promissoras para algumas doenças, patologias regenerativas, tá? Que eu vou mostrar para vocês que foi o que a gente tratou. Nessa mesma época, a gente começou a pensar, então, em como usar essa membrana amniótica. Eu sempre tive alunos que eram enfermeiros, que são enfermeiros, são da área de biomédica, então, assim, o trabalho fica um pouco diferente do aluno da veterinária, né? Uma coisa mais aplicada, às vezes. E eu tive uma aluna especificamente que foi um start para nós nessas células. Ela trabalhava com queimadura e ela queria fazer alguns testes com membranas amnióticas em queimaduras, porque a gente viu que tinha alguns trabalhos que falavam que era interessante. E se vocês verem, ó, esse é atual hoje, né? Atualmente, o Ministério da Saúde fala que 19.700 pessoas morrem por queimadura. Então, eu acho que é muito interessante esse trabalho com queimadura também. Nesse caso, especificamente, a gente não fez a célula. O que a gente pegou? A gente colocou uma coisa muito simples que vende na farmácia de manipulação e que é usada, que é pomada de própolis, que todos vocês já devem saber. Uma linhagem, né, alguns animais ficaram sem célula nenhuma, então só uma limpeza, e outros animais, eles receberam âmnion, mas não as células de âmnion, o âmnion em si. Então a gente retirava e colava em cima. Então, esse era meio que a comprovação se esse âmnion tinha capacidade de fazer alguma coisa. Enquanto isso, paralelamente, a gente estava fazendo o cultivo de célula. E esse é o resultado que a gente teve. Então, o primeiro aqui, né, sem nada, sem tratamento. O segundo é sempre com própolis e o último é com a membrana de âmnion. Quando a gente analisa todos esses trabalhos, né, tudo isso que a gente fez... por isso que eu falei a técnica. Você queima o animal, tá? A analgesia, faz tudo isso. E a queimadura é de 3º grau, tá? Se vocês olharem 21 dias após a lesão, principalmente, a gente vai ter aqui, que é a pomada de própolis, e aqui o âmnion. Visualmente, a gente percebeu que a pomada de própolis, ela demora mais para cicatrizar. Nesses animais, eles ainda pareciam um exudato. Mas isso não quer dizer que ela não estava cicatrizando, porque quando a gente fez a histologia, a gente viu que as camadas já estavam, de novo, reptilizadas. Então, talvez a camada mais externa demorasse mais. Qual foi a nossa conclusão aqui? Que tanto a pomada de própolis como as membranas funcionam. Então, esse trabalho ele mostrou que, assim, gente, bom usar, mas não é só isso. Não precisa só disso, a gente pode continuar. E aí, hoje, atualmente, a gente está tentando, né, começamos a fazer com queimadura de novo, só que é um desenvolvimento de um cosmético para queimadura, e aí a gente mudou a própolis. Agora é uma própolis que é a própolis vermelha, que é uma própolis que tem propriedades melhores para queimaduras, né? Ela é mais cicatrizante. A gente tem uma parceria com o pessoal para cá. Então, a gente já fez o gel, incorporou. Então, qual é a ideia? É a gente fazer uma pomada em gel com a própolis vermelha para fazer isso para queimadura. Então, o que eu estou mostrando, tudo bem, isso aqui não tem célula? Não, não tem. Mas a gente já sabe que funciona. Então, se tiver célula, vai funcionar? Vai. Eu posso oferecer esse tipo de coisa? Pode, vai dar certo. Mas, às vezes, a pessoa não consegue. Então, a pomada de própolis é barata. Então, dá certo, funciona. A pomada de própolis também, eu acabei, na parte prática, não tem aqui, mas é que aí os amigos sabem que a gente faz alguma coisa, você sempre tem um amigo que sabe. E aí, na nossa região, tem muita cana, tem muita queimada. Diminuiu muito, mas tem. Então, tem muito animal que aparece na clínica queimado porque ele estava no meio da cana. E, vamos tratar disso, daquilo. Não, vamos com uma pomada de própolis e passa que vai funcionar. E funciona mesmo. A gente tem várias fotos, eu que não coloquei, de animais que trataram e funcionou super bem. Aí,
Continuando, então a gente falou, bom, o Amnion funciona, tanto ele, como a gente já descobriu que célula tem. Agora, o que tem? Como ela é? Qual é a cara dela? E aí a gente tem, então, aqui eu coloquei, eu não vou falar desses, vários trabalhos na nossa equipe, que se vocês procurarem, é caracterização, ponto. Como ela é, que jeito ela vive, o que ela tem, né, na plaquinha dela, como que ela tem que ficar, porque não adianta você querer tratar se você não sabe como ela é, isso não vai resolver. Então, a base toda do trabalho é sempre aquele slide que eu falei que é o principal, o estudo e o entendimento, o estudo e o entendimento. Tá? Um dos trabalhos importantes que nós temos aqui, que eu trouxe para mostrar para vocês, essa é a cara delas, tá? Das células de Amnion canina. Esse trabalho, ele foi um trabalho porque a Natália, que é a pós-graduanda que trabalhava com isso na época, estava tendo muitas especulações, né, e tinham muitos artigos dizendo que a célula de Amnion não era boa, que a célula de Amnion dava tumor, que não era para usar em diferentes espécies. A gente falou, não, mas a gente já aqui no laboratório está vendo que é boa. Então, vamos tentar replicar e ver o porquê que eles estão dizendo que não era. E a gente manteve, né, os animais, a gente injetou, então, em camundongo nude, que é o melhor para esse tipo de coisa, para ver esses fatores, e deixamos o animal 60 dias com essas células. Não aconteceu nada. Esse animal não tem tumor nenhum. Então, esse trabalho, ele mostra que essas células elas não têm risco de tumor. Ela não tem esse risco de tumoração, então elas continuam sendo boas células para serem aplicadas. E, a partir disso, então, a gente começou a aplicar. Então, a partir daqui, a gente pegou essas células e começamos, então, falando, não, agora a gente vai para o pré-clínico. A gente já provou que não dá tumor, a gente já sabe como ela é, nós já temos capacidade de ter, então vamos aplicar, vamos ver como é que vai ser. Nós fizemos alguns trabalhos, né, nesse de insuficiência renal crônica, especificamente. O que é importante vocês saberem aqui, que eu falei para vocês? A gente fez 2 métodos de aplicação. Um sistêmica, que foi pela veia cefálica, e um intrarrenal. Um não, né? Um que eu digo, um método, mas são mais que um. O que nós abortamos aqui, que não achamos interessante? O intrarrenal. Não quer dizer que o intrarrenal não deu bons resultados. O problema é que, para você fazer uma injeção intrarrenal, o animal tem que estar anestesiado. Ele é um animal que tem uma insuficiência renal. Você vai submeter ele numa anestesia, para você injetar alguma coisa, para ele voltar da anestesia, para você ver se o rim funcionou. Então, para que a gente vai fazer isso? E aí a outra situação foi, vamos fazer um jeito que as pessoas consigam fazer. A veia cefálica, você não precisa do animal anestesiado, você precisa dele contido. Então, dá para fazer. Gera estresse? Gera. A gente sabe que o animal fica muito mais estressado. Mas acho que hoje em dia isso a gente resolve. Existem técnicas de contenção de gato, cat friendly, existem N coisas que vocês podem fazer para minimizar isso. Então, a técnica que a gente utilizou mais e gostou foi a da veia cefálica. Nesse trabalho, o que a gente conseguiu ver? Que as células melhoram a condição corporal dos animais, reduzem níveis de creatinina, melhoram a função renal e aumentam a densidade urinária. Porém, quando a gente olha os exames dos animais, né, a parte hematológica ou a parte renal como um todo, você não vê grandes melhoras. Você fala, não está melhorando, se você vê só isso. Só que essa parte de melhoria de condição corporal foi excelente. Então, o que o proprietário vê? Principalmente isso. Fala, meu animal não fazia isso, agora ele faz. Ele melhorou. Então, você sabe que tem. Pensem que a gente está trabalhando com o sistema inteiro, uma fisiologia. Então, não é uma coisa que vai te indicar se é bom ou não. Com isso, então, a gente entendeu que essas células elas têm um efeito de proteger o rim. E aí você consegue, então, estabilizar o quadro clínico. Sim, salvou? Não, os animais morriam, os que estavam muito ruins. Só que ele tinha uma melhora clínica, uma condição de vida melhor, viviam mais tempo. Então, eu não resolvi o problema como um todo, mas eu melhorei a qualidade de vida dele. E isso é muito importante. Lembra no primeiro slide que a ideia da terapia, muitas vezes, é você só melhorar ou potencializar uma coisa. Não precisa resolver o problema como um todo. Outra situação que a gente também fez foi a doença renal crônica, né, que afeta frequentemente cães mais velhos, cães mais idosos.
Aí nós selecionamos, então, cães que eram grau 2 e grau 3, e também aplicamos as células. Aqui, se vocês olharem, a gente tem 2 momentos de aplicação, né? O D0 e o D30. Por que que a gente começou a aplicar mais vezes? Porque nesses animais especificamente, a gente percebeu que a melhora é meio que semanal. Daí, entre 7 e 10 dias, o animal cai de novo. Ele melhora, aí ele volta para a normalidade. Que, para ele, né, ele volta a ser ruim. Aí ele melhora e volta a ser ruim. Então, qual é a definição que a gente deu? Neste caso, você precisa reaplicar. Para essas situações, você precisa fazer uma reaplicação de célula mais frequente para que esse animal se mantenha melhor. Aí, aqui, vocês têm que pensar, não só, eu gosto de falar isso, que não é o animal, né? Você tem um proprietário, uma família envolvida. Essa família vê o animal melhor, pior, melhor, pior, melhor, pior. Então, até que ponto isso, para aquela família, é bom? Nunca se esqueçam de não olhar só o animal, você tem que olhar a casa onde ele vive. Tá? Então, é importante vocês pensarem nessa ideia quando vai tratar também. A sinomose, a gente fez um trabalho com sinomose. Na sinomose, a gente fez o grupo controle, era um animal tratado, normalmente, como se trata, e o outro grupo, a gente não excluiu a medicação, então a gente só inseriu células, porque nós entendemos que você retirar alguma coisa, você corre o risco desse animal, né? A célula aqui ela é um suporte, ela não era uma solução. Neste caso especificamente, a gente acompanhou bastante, fez todas as análises, e tanto que o trabalho chama controvérsias na sinomose. Tá? O que aconteceu aqui? A gente percebeu que tem uma diferença muito grande de resposta entre os animais. Então, falar que realmente funciona para a sinomose, para alguns animais funcionou, para outros não. Então, é por isso que a gente publicou como controvérsia, quer dizer, precisa ainda para a sinomose mais explicações. Precisa ainda para a sinomose mais entendimento, porque ainda não está adequado. Pode ser que o método de aplicação não esteja adequado? Pode. Pode ser que tenha que ser uma coisa mais local? Pode ser. Mas a gente não sabe isso ainda. E, se vocês verem, um dos tratamentos que são oferecidos é para sinomose. E eu conheço várias pessoas e vários animais que melhoraram bastante, mas também conheço animal que não. Então, é por isso que a gente trata como uma controvérsia, né, na sinomose. Esse outro trabalho também é bem legal que nós fizemos, que era uma lesão medular, mas aqui é um trabalho conjunto com uma outra equipe que tinha células, que é a equipe do Butantan, a equipe da professora Irina. Ela tem uma patente de células de polpa de dente. Essas células são excelentes também. E aí a gente fez essa parceria, então selecionou alguns animais. Esses animais eles já tinham lesão de medula, tá? Então a gente não causou nenhuma lesão, a gente só pegou o animal que já tinha lesão, que os proprietários quiseram fazer esse tratamento, e aí a gente fez o tratamento. Como era feito? A lesão em si, as células elas eram feitas primeiro, fazer a cirurgia para desobstruir essa lesão. Neste momento, antes de fechar, você colocava a célula no local. Tá? Aqui não era sistêmica, era exatamente no local. O que eu acho que mais destaque aqui é que o score dos animais ele partiu de 4 para 8, então melhorou muito o score corporal desses animais, mas eles sempre passavam pela ressonância. Quando você vê as imagens de ressonância magnética, não dá diferença. Não a ponto de você falar, nossa, melhorou bastante. Então, assim, de novo, melhora clínica acentuada, mas você não consegue pegar isso numa imagem, muitas vezes. Tá? Então, isso é importante. Deixa eu ver se ele vai passar, senão eu vou parar aqui primeiro. Então, nessa aqui de cima, eu volto aqui para vocês verem. A gente tem, né, o animal no dia 0, sem o tratamento. Deixa eu voltar para vocês verem no começo. Então, você vê que ele não tem, né, não consegue mesmo, ele vai arrastando. Eu peguei um vídeo, tem vários. Aqui é com 15 dias. Lógico, ele está na esteira, porque ele tem que ir para a esteira para fazer
a esteira de físio, né? Então seria a melhor opção para a gente ver. E aqui um mês depois. Dá diferença. Para o proprietário, isso dá muita diferença. Tá? Principalmente porque você melhora a condição clínica do seu animal. O animal consegue, muitas vezes, responder melhor. Ele está mais ativo. Então, o proprietário e o animal ficam muito mais tranquilos quanto a isso. Esse trabalho é do Matheus. Depois, se alguém tiver interesse, vocês me falam, eu passo o nome dele. Se vocês procurarem na Teses USP, que está lá, tem todos esses vídeos. É free. Vocês podem ver os vídeos, tem vários, de vários animais. Outro trabalho que a gente fez também, que foi muito bom, e aí agora a gente volta para das células de Amnion, de novo, é a doença, né, de disco intervertebral. A Jéssica, ela trabalhou muito forte com isso, hoje ela está na Itália, ela adora, é o que ela gosta de fazer, ela é super receptiva, se alguém gostar também eu passo contato, ela responde. Nesse caso, a gente pegou as células e fez essa aplicação local. Tá? Então, as células aqui, elas não eram vias sistêmicas, eram vias locais. O que nós encontramos? Que a gente tinha, né, pelo acompanhamento quinzenal, a recuperação de todo o sistema de nocicepção desse animal e a capacidade de se manter em estação. Então, muitos deles não voltaram a se locomover, mas eles ficavam em pé. O que isso é muito importante? Por que eu estou ressaltando isso? Porque, fisiologicamente, pensa um animal urinando, defecando, em pé, é muito melhor. É melhor para o animal, é melhor para o proprietário. Né? O animal não se arrasta mais, ele consegue se manter em pé por alguns períodos. Então, isso é muito importante. Então, funcionou também, foi muito bem requerido, o trabalho deu muito certo. Outro trabalho também que a gente desenvolveu é de acidente vascular cerebral, é a Jéssica também. A ideia desse trabalho era o seguinte, esse trabalho é junto com o pessoal da Itália, um pesquisador da Itália. Então, a ideia era, as células de neuroblastoma e as células de Amnion, elas foram incorporadas, e aí a gente fez diferentes concentrações de ozônio. Nesse momento, a gente já está trabalhando com ozônio, que vocês sabem, estão mais acostumados, hoje é uma terapia bem tranquila. E ela fez diferentes concentrações de ozônio nessas células. Então, né, aqui na frente tem certinho a câmera de hipóxia, como é que a gente colocava o ozônio nas células, e a resposta dessas células. Então, melhorou as condições metabólicas dessa linhagem neuronal e melhorou o nível de apoptose. Ele é sugestivo para auxílio de regeneração. Por que eu coloquei sugestivo? Porque aqui a tese, ela tinha o intuito de fazer isso em vivo. Né? Então, a gente fez alguns testes em rato, porém, era muito traumático para os ratos isso. Né? A gente tem que fazer uma hipóxia cerebral, então, tem que fazer uma cirurgia para fazer uma hipóxia. Os animais não passaram bem no pós-cirúrgico. Então, a gente suspendeu isso e vamos fazer na célula. Então, a gente volta naquele slide que eu falei para vocês. Vamos entender primeiro? Vamos ver se essa célula realmente vai responder antes de submeter um animal a isso. E aí a gente conseguiu, então, ver que elas são sugestivas na concentração, né, de mais ou menos de 2 a 10, porque a gente fez concentrações muito baixas e concentrações bem altas. E o que é importante, eu acho, mesmo a gente não fazendo em animal aqui? A gente prova que funciona. Né? Hoje a gente sabe que a terapia de ozônio, tem muita gente usando, para várias coisas diferentes elas são usadas e funciona. Então, é um modo de mostrar que dá certo. Tá? Quando a gente continuou, e os trabalhos foram continuando. Só que eu mostrei para vocês os embriões, então a gente pegava o Amnion. Tinha um grupo que fazia parte da placenta, e em várias diferentes. Só que o embrião ficava. E a gente falou, não, o embrião também, vamos pesquisar isso. Eu estava dentro de uma parte que tinha muito pesada em jabuticabal em reprodução. Daí a gente falou, não, então vamos começar a reprodução, vamos ver o que esses embriões, né, o que a gente pode ter desses embriões. E aí a gente, então, começou a usar o modelo de embrião de cão para diferentes situações e dinâmicas celulares. Vocês já devem ter ouvido falar numa célula chamada célula germinativa. A célula germinativa,
Elas são células presentes, né, em todas as espécies e elas migram durante a gastrulação. Elas são as responsáveis em macho e fêmea. Isso quer dizer que se eu conseguir controlar ou entender o que tem ali, eu consigo ajudar muito casos de infertilidade. Porque eu vou ter que entender. Só que células germinativas, elas não têm, a gente não tem muitas pesquisas com germinativas. Então, vamos começar com elas, vamos olhar. A primeira coisa, de novo, entender. Padronizar. Aonde elas estão? Como elas são? Né? Então, aqui tem um trabalho que eu tenho diferentes idades gestacionais de um embrião de cão e como elas se comportam. Então, como elas vão se comportando? Eu aumento as células, diminuo essas células, então eu preciso saber como eu tenho essa padronização. Feito isso, eu consigo, então, fazer com que as minhas células comecem a reproduzir. Se vocês olharem essa imagem, você não precisa ser um especialista para entender que isso é um espermatozoide. Ele está feioso, mas ele veio de uma célula indiferenciada. Eu disse para ele, se transforme num espermatozoide. Tá? E aí você conseguiu fazer, então, in vitro, o espermatozoide. Então, isso, para casos de infertilidade, é muito importante. Porque você consegue fazer ele se diferenciar no que você quer. Mas aí vem, né? Como? Como ele fez isso? De novo, volta. Estuda tudo de novo. Vamos voltar e ver quem é que está lá dentro. Quem é que está influenciando essa diferenciação. Então, nós fomos estudar para ver quem é que está influenciando. Então, eu sei que antes da diferenciação sexual, eu tenho alguns marcadores que não são detectados. E na diferenciação sexual e na maturação, eles começam a aparecer. Opa, encontrei, eu tenho marcadores para isso. Então, eu já sei que aqui, se o animal, né, nessa fase, é uma fase que ele já tem uma diferenciação, ele começa a aparecer. Então, talvez, no início, eu não consiga essa diferenciação. Então, seria uma melhor, talvez, pegar antes desses marcadores aparecerem. Então, de novo, esses estudos para a gente entender o que está acontecendo. E aí, pela primeira vez, foi descrito a caracterização da progressão por marcadores, todos esses, das células germinativas de cão. Então, até então, ninguém sabia o que é que tem, que marcador tem e que época tem. Agora a gente já sabe, né? Quais são os marcadores, aonde elas estão, qual é a idade. Então, aqui eu coloquei de cores diferentes para saber qual é o germinativo, o pluripotente, o epigenético. Então, eu sei o que tem e eu sei aonde está. Agora, fica mais fácil para eu saber e tentar mexer em outros fatores. E aí, aqui eu coloquei só uma relação, né, mais específica dos genes e nas diferentes fases etárias, que eu sei onde eu tenho mais e onde eu tenho menos. Feito isso, eu consegui, então, identificar os marcadores e ter os espermatozoides. Então, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar entender e equilibrar esses mecanismos. Vamos tentar ver se eu mexer com eles, eu consigo ter algum resultado. Então, a gente fez o transplante de célula espermatogonial. Para fazer esse transplante e ver se funciona, nós tivemos que fazer um xenotransplante. Eu tenho que pegar a gente pegou células de cão, acho que está no próximo aqui. Nós pegamos célula de cão, isolamos essas células no cão, e aí a gente fez a transferência em camundongo. Tá? Então, aqui tem toda a parte dos marcadores, a posição onde as células estão, que célula que é, que espermatogônia, 1, 2, 3, né? Quais são os marcadores que eu vou ter especificamente. E aí, então, nós colocamos essas células que a gente cultivou, as germinativas, nos camundongos. Esse também é local, então é cirúrgico. Só que, para isso acontecer, eu tenho que tornar o meu camundongo infértil. Porque senão eu vou ter uma competição de célula. Qual é a ideia final? É eu deixar meu camundongo infértil, colocar a célula germinativa, né, de cão lá e ver se o meu camundongo produz célula de cão. Perfeito, dá certo. Funcionou. Tá? Então, aqui a gente tem a metodologia é muito simples, precisa de uma lupa,
um cuidado cirúrgico com o animal, e você coloca as células aqui no epidídimo, dá tudo certo. Tá? Funciona. A gente não teve perda de camundongo, dá super certo isso aqui. A única coisa... e aqui também, assim, a gente chegou numa quantidade correta também para fazer eles inférteis, que é o busulfan. Então, é 45 miligramas quilo. Essa é a quantidade correta, que realmente não tem nenhum espermatozoide, somem todos. Então, fica tranquilo para a gente ver. E aí, aqui, 70 dias pós-transplante. É bastante, tá? Ficou bastante tempo. Você consegue encontrar células de cão. Então, aqui tem pelo PCR, ó, tá bem marcado. Então, a gente conseguiu ter o camundongo produzindo célula de cão. Ele conseguiu ficar. Tá? Por que isso é importante? De novo, é uma solução, talvez, para um animal silvestre que não se reproduza. Se você chegar num próximo, então você consegue fazer um transplante. A gente não chegou no final, né? A gente não viu os F1, o que ia acontecer, mas dá certo. Né? Funciona, o xenotransplante funcionou bem. E uma outra coisa que também ela é bem atual, que nós estamos fazendo agora, é em relação à ave, em relação à parte silvestre. Aqui, especificamente, a gente teve uma demanda de empresa, na verdade é um zoológico, que uma conhecida falou, olha, eu tenho aqui um animal, ela tem a parte de zoológico e ela tem a parte de venda. E ela tinha um animal que era geneticamente muito bom, só que ele estava muito velho. E ela falou, os outros que eu tenho têm uma genética boa, eles produzem bonitos filhotes, mas esse é o meu espetáculo. Não tem como a gente fazer alguma coisa e guardar isso para sei lá o quê? Eu falei, vamos descobrir. Aí a gente foi pesquisar, e se vocês olharem a parte essa parte de células em ave, não tem muita coisa. Né? É uma parte muito importante na produção e que não tem. As pessoas estão começando ainda. Então, eu falei, bom, vamos lá, vamos no silvestre e vamos ver. Se vocês pensarem, né, no mundo, a gente tem 18 mil espécies de aves. No Brasil, a gente tem 1.800. Dessas 1.800... 18 mil, 1.800. No Brasil, 234. Dessas 234, o que assusta é que 116 espécies são ameaçadas. São muitas. Então, quer dizer, a gente tem um material genético para guardar, ou para estudo, ou para a gente ver o que pode fazer, é muito importante. Então, aí a gente começou a fazer o trabalho com células e ver como é que é esse comportamento das células de silvestres, de aves especificamente. Atualmente, a gente tem guardado de 18 espécies, sendo que, dentre delas, a gente tem de ameaçadas criticamente, diminuição de população e vulnerável, e temos células de aves tranquilas também. Aqui eu coloquei algumas, só para você ver, e os nossos parceiros, que é o Zoo das Aves, e o CRAS, que é o CRAS Pro Arara, que é um centro de reabilitação de ave. O CRAS ele tem mais a função, ambos, por enquanto, têm a função de doação de material para a gente. Então, a gente faz um trabalho com eles, de doação de material. Nós estamos guardando todo o material, e assim, no momento que eles quiserem usar, essa foi a troca. Vocês usam quando vocês quiserem, tá? Só que aqui nós voltamos naquele slide número 2. O que é que eu tenho? Aonde eu vou pegar? Cadê essas células? Onde elas estão? Né? Então, tudo começou. A gente fez, então, aonde as células estão. Então, hoje, a gente já sabe quais são as melhores áreas para retirar. A gente já sabe se é melhor arrancamento ou anestesia. Nós já sabemos, agora nós estamos começando a entender se dá para guardar na geladeira ou se tem que ser imediato, porque tem tudo isso em jogo aqui. Porque é uma ave que você vai passar e ver. Não é uma ave que alguém tem, né? Não é um material que você vai lá, coleta e leva para o laboratório. Então, hoje, a gente já tem alguma trilha para ser seguida. E a gente também detectou que existem diferenças entre espécies. Essa aqui é só para vocês entenderem, essa é de uma arara, e essa aqui é de um cujupi. Então, ela tem cores diferentes, inclusive. Tá? E a célula ela vem desse negocinho que está aqui, ó, de dentro do canhão. Qual foi o nosso desafio? Eu vou tirar a célula, eu preciso saber se essa célula é célula-tronco. Né? A gente precisa saber isso. Então, o que nós fizemos? A gente descobriu que tudo isso aqui da pena, eu só aproveito a ponta. O restante eu não consigo retirar a célula daqui.
Então, esse é exatamente aqui, ó, onde está o colar, que eu escrevi, o colar da polpa, é onde as células estão. Então, não adianta eu pegar depois, porque eu vou contaminar meu cultivo e eu não vou ter célula suficiente para fazer um teste como se fosse uma célula-tronco. Tá? Essa aqui é de uma coruja, aquela coruja branca de igreja. Dá super certo, tá? Fica bem bonitinho. Esse é o trabalho que a gente fala que, assim, as imagens pode ser muito normal para vocês, mas para a gente, uau! Porque a gente conseguiu detectar que as células têm uma imensa proliferação nas primeiras 24 horas. Então, está aqui, nas primeiras 24 horas e depois de 24 horas. Elas mudam de conformação. Essas células precisam estar numa temperatura de 39, 38,5, 39. Se eu deixar ela a 37, lembra que eu falei que às vezes o problema é o cultivo? Ela não cresce, ela fica assim para sempre. Ela não morre, mas não cresce. Não dá nada, ela fica lá. Então, esses estabelecimentos de o que fazer, quando fazer, é super importante para isso. Aqui a gente fez algumas colorações, a gente já marcou elas de algumas maneiras, né? Então, já fez as 3 diferenciações nos 3 folhetos para ver se era. E aqui a gente tem a marcação, então, em Oct 4, que ele não marcou para Oct, mas ele marcou para Vimentina. E aqui a gente fez para SOX. Tá? Então, elas marcam bem. Essas aqui ainda são da coruja. A gente está fazendo isso para as outras todas, 18 que a gente tem. Mas tem muita diferenciação entre elas. Tudo bem, a gente sabe que tem célula, mas e a biotecnologia, né? O que a gente vai fazer com isso? Vamos melhorar? Vamos investir em mais alguma coisa? Vamos melhorar isso aqui. Então, uma das ideias aqui foi voltar um pouco nesse trabalho, que é um trabalho de um aluno da engenharia. Então, o que ele fez, né? Ele pegou a queimadura, ele tem um biomaterial, que a gente está trabalhando com o pessoal da engenharia com biomaterial, e a ideia é incorporar a célula dentro desse biomaterial, e aí o biomaterial você faz o que você quer. Então, a gente tem uma linha que está trabalhando forte agora com a parte cirúrgica, então fazer cirurgia, colocar o biomaterial, só que esse biomaterial ser enriquecido com célula. E é a mesma célula mesenquimal, tá? Aqui acho que dá para vocês terem ideia, ó. Esse é o biomaterial sem nada, e aqui são as células incorporadas no biomaterial, tá? O que a gente viu nesse trabalho? Que as células aqui, ó, nesse aqui, as células que tiveram, na verdade, ou a célula-tronco mais o biomaterial, né? O biomaterial, célula-tronco, aloe vera, que é a babosa, que a gente sabe, e esse muco é muco de caracol. Sabe aquele caracol grandão? Não sei se vocês sabem, eu não vou lembrar o nome científico dele, mas é muco desse caracol. A ideia é para ver se a célula adere melhor no muco, tá? Foi a melhor opção. Então, ter uma combinação aqui foi a melhor opção. E aí, a sequência desse trabalho é a mesma coisa. Então, esses animais foram queimados em queimadura de 2º grau. E aí, a gente fazia essa película, é o biomaterial que vocês estão vendo, é isso. Ele dá essa carinha meio amarelinha aqui, tá? Ele é bem pequenininho. Nossa, é muito pequeno. Isso aqui é menor que uma moeda. Acho que ele tem... não tem nem 1 centímetro de diâmetro. Ele é bem pequeno. E aí você coloca em cima da queimadura e vê a evolução que isso teve. Tá? Então, esse é um trabalho que mostra a interação entre a veterinária, a tecnologia, a engenharia. Então, sempre buscando uma melhora de um paciente ou de uma coisa de uma maneira geral. E a gente também pensou, né? Tá bom, tá trabalhando, estamos lá, mas como é que elas estão, essas células? Elas se comunicam? O meio de cultivo, eu falei para vocês, o meio é importante. Então, a gente foi entender qual é essa interação. Foi não, estamos lá ainda. Vocês vão ter uma aula sobre isso, né? Vocês vão ter uma palestra sobre as vesículas extracelulares, mas também é uma parte que a gente está fazendo, né? Tem alguns trabalhos da equipe que foi querer entender essas vesículas celulares das células de âmnion do meio de cultivo que está lá. O que é que a gente está fazendo? Né? Então, a gente fez aqui um trabalho onde a gente colocou elas derivadas de célula-tronco, né? E apresentou, então, melhoras no tratamento crônico, sempre em algumas fases, que é da P2 e P3. E esse trabalho, que é o trabalho da Kelly,
que ele foi bem bacana, que ele mostra para nós como é se realmente essas vesículas extracelulares ajudam nessa comunicação. Então, o que ele fez? Né? A gente pegou, então, células tronco aqui, induziu, né, fez uma transdiferenciação nelas em célula neural, e aí a gente fez duas situações, no modelo in vitro e o modelo em vivo. O modelo em vivo, os animais, então, a gente fez a cirurgia em camundongos, então a gente fez uma lesão de nervo, e aí esses nervos eles se afastam, né, quando você lesiona, então eles tendem a voltar, então você tem que fazer uma lesão grande, e aí nessa lesão, então, a gente colocou as células para ver se elas faziam o caminho e seguiriam isso. A gente colocou as células e também a parte de célula com vesícula. E aí nós tivemos um resultado positivo. Quer dizer que na cirurgia, onde a gente colocou as vesículas, que eram oriundas desse cultivo, a gente teve bons resultados. Isso quer dizer que as vesículas elas vão ajudar muito nessas células. Então, quando vocês verem uma plaquinha de cultivo de célula, vocês têm que lembrar que agora a gente tem vesícula lá trabalhando. As vesículas estão interagindo, elas estão ajudando. Se você faz cocultivo, alguém está sempre ligando alguém, ajudando alguém. Então, isso é importante a gente lembrar. Então, vocês vejam que lá da célula, né, a primeira imagem que eu coloquei um âmino em cima de um animal para ver o que dava, a gente já chegou no ponto de que as vesículas são importantes. Então, sempre estudar, sempre entender. De vesícula eu vou deixar depois, que tem uma palestra específica, eu não vou ficar falando de vesícula. Então, para ir finalizando para vocês, o que eu quis trazer? Que a gente tem avanços significativos, ou seja, a gente tem muitos avanços, o uso de célula-tronco, né, o uso de terapia celular em animal, a gente tem avanços significativos, vocês vão achar muita coisa sobre isso. As terapias, elas são seguras, são eficazes, os resultados são notáveis, mas ainda nós temos que pensar no futuro, numa promessa de melhorar isso. Porque nós não vai resolver todos e ainda tem muitas perguntas a serem resolvidas. Então, o futuro ainda é muito importante para as células. Por quê? Porque eu tenho tudo isso aqui que pode atrapalhar ou ajudar. Então, a gente tem que continuar fazendo a pesquisa, a gente tem que continuar entendendo. Tá? Então, é importante vocês fazerem, aceitarem, mas continuar sempre... Olha, mas isso funciona mesmo, não funciona? Busquem informações. Tá? Isso é muito importante. O trabalho ainda é muito pesado, para quem gosta de trabalhar com célula ou pensa em trabalhar com célula em terapia. A gente ainda precisa trabalhar muito, tem que padronizar muito, mas eu gosto desse último detalhe aqui, que eu coloquei esperança, porque eu acho que tem. Eu mostrei para vocês vários que deram certo. Então, só que eu mostrei os certos, né? E tem o errado. Tem o que não deu, o que não funcionou, o que funcionou mais ou menos. Então, a gente tem que continuar sempre tendo esperança de que vai haver uma melhora clínica e que vai ser bom para esses animais. Aqui, então, gostaria de agradecer, né, as agências de fomento, a Universidade de São Paulo, a minha equipe, a equipe do professor Carlos Ambrosio e a Fabiana e a Naira, que também são a equipe que trabalha com a gente. Eles são responsáveis pela parte de GFP, marcação celular, para a gente saber se realmente o que está lá, está lá. Então, eles são bem fortes nisso com a gente. Então, era isso. Espero que tenha correspondido um pouco.